Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, fundamental. Como é que se pega um modelo de IA genérico, desses que sabem um pouquinho de tudo, e transformar ele num verdadeiro especialista para o seu negócio? A chave para isso tudo? A Amazon Bedrock. Sabe, fica a pergunta, a IA que uma empresa usa, ela realmente fala a língua daquela empresa? Ela entende os produtos, a cultura, aquele jargão que só o time de dentro conhece? Na grande maioria das vezes, a resposta é um sonoro não. E o motivo para isso é até bem simples. Pensa nesses modelos de IA como se fossem recém-formados super brilhantes. Eles sabem muito sobre o mundo, de forma geral, mas não sabem nada sobre os detalhes específicos de um negócio. Eles não conhecem os dados privados, o dialeto da equipe ou o tom de voz da marca. E isso nos leva direto ao que a gente pode chamar de o problema dos modelos prontos. Eles são um ponto de partida excelente, claro, mas raramente são a solução final para aplicações que precisam ser mais especializadas. A solução para isso se chama personalização de modelos. E o que é isso essencialmente? É o processo de alimentar um modelo com os seus próprios dados para deixar ele, bom, muito melhor. É como pegar um gênio e transformar num especialista de um campo super específico. E por que ter todo esse trabalho? Olha, no fim do dia, o objetivo é um só: criar uma experiência incrível para as pessoas. Não importa se é um cliente buscando ajuda ou um funcionário querendo ser mais produtivo. Uma IA personalizada faz toda a diferença. E é exatamente aqui que o jogo vira. Com a personalização, as regras são suas. A IA deixa de ser só uma caixa preta genérica para começar a operar com o conhecimento e as diretrizes do seu negócio. Ok, então vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas. Basicamente, existem 3 métodos principais no Bedrock. Primeiro, a destilação. Imagina que um mestre super experiente ensina um aprendiz a ser mais rápido e mais econômico. Depois, o ajuste fino, o famoso fine-tuning. Aqui, a gente ensina habilidades bem específicas, usando exemplos rotulados, ou seja, dados que já estão organizados como pergunta e resposta. E por último, o pré-treinamento contínuo, que basicamente alimenta o modelo com uma montanha de dados de um domínio, mesmo sem estarem organizados, só para ele aprender o contexto geral daquele assunto. Agora sim, vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver cada uma dessas opções mais de perto, para entender quando e como usar cada uma delas. Começando pela destilação. A ideia aqui é simplesmente genial. A gente transfere o conhecimento de um modelo professor, que é grande e potente, para o modelo aluno, que é menor, mais rápido e, claro, mais barato de operar. O resultado? Um especialista leve e super eficiente. E o processo é bem direto, olha só. Primeiro você escolhe o modelo professor e um aluno. Depois, você dá para ele os prompts, as perguntas específicas do seu caso de uso. Aí o Bedrock usa o professor para gerar respostas de altíssima qualidade. E por fim, todo esse conjunto de perguntas e respostas é usado para treinar o modelo aluno. Simples assim. E aqui está a diferença crucial entre as outras duas técnicas. Pensa no ajuste fino como se fosse dar aulas particulares para a IA. Você usa dados já rotulados, sabe, como num chatbot de atendimento, para ensinar uma tarefa bem específica. Já o pré-treinamento contínuo é como matricular a IA numa faculdade. Ela vai ser mergulhada numa biblioteca imensa de documentos, como contratos legais, por exemplo, só para se familiarizar com todo um domínio de conhecimento. Mas, claro, antes de colocar a mão na massa e começar qualquer treinamento, a gente precisa preparar o ambiente. Pensa nisso como construir uma oficina segura e bem equipada para o trabalho. Então, vamos ver como é que se prepara o terreno para esse trabalho de personalização com foco total em segurança e no acesso correto aos dados. A segurança aqui é a base de tudo, e ela se apoia em 3 pilares bem simples. Primeiro, os dados de treinamento ficam guardados num cofre digital, que é um bucket do Amazon S3. Segundo, o Bedrock recebe uma chave de acesso específica, uma função do IAM que só dá permissão para ele acessar esses dados e nada mais. E para uma segurança extra, ainda dá para criar uma sala privada, uma VPC, que isola o processo todo da internet pública. E depois de todo esse preparo, vem a melhor parte. Qual é a recompensa? Bom, é ter uma IA muito mais inteligente, precisa e, o mais importante, totalmente alinhada com o seu negócio. E os ganhos são enormes, de verdade. A IA passa a ter uma precisão quase cirúrgica no seu domínio, entendendo dados privados e jargões específicos. Ela se torna mais rápida, o que acaba reduzindo custos e o principal. Tudo isso se traduz numa experiência para o cliente que é simplesmente superior. E este gráfico aqui ilustra o poder da destilação de um jeito brilhante. Olha só, o modelo professor tem uma precisão altíssima, mas com um custo alto.
Já o modelo aluno, depois de treinado, atinge uma precisão muito parecida, mas com custo de operação drasticamente menor. É o melhor dos dois mundos. Então, o ponto central é este. Com a personalização, a IA deixa de ser só uma ferramenta genérica para se tornar uma especialista, uma verdadeira extensão do conhecimento e da capacidade da sua empresa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Com todo esse poder nas mãos, qual seria a primeira coisa que você ensinaria para a sua IA?